na parte de domingo, Éden e Canaã. O jardim do Éden, dado por Deus para Adão e Eva, é representado também através da terra de Canaã, que manava leite e mel. E também representa a nova terra e o novo céu prometidos por Jesus Cristo àqueles que o amam. Abra sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, vamos ver então o verso 15. Já no segundo capítulo da Bíblia, capítulo 2, verso 15, diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden não para não fazer nada, mas para o cultivar e o guardar. Então já existia um trabalho a ser feito. O trabalho deveria ser aprazível, deleitoso, nada de cansaço, nada de dores, nada de ferimentos, mas existia o trabalho de cultivar e guardar o jardim dado por Deus. E Deus, o Senhor Deus, ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O homem foi criado por Deus mortal. Não dá para você dizer que ele foi criado imortal. Imortal não morre, mesmo que queira morrer. Deus é imortal. Isso está na primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 17. Diz: Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Só Deus é imortal. Mesmo que Deus queira morrer, é impossível o imortal morrer. Por isso Jesus, o Deus eterno e imortal, teve que se tornar homem. E como homem, ele morreu na cruz. A natureza humana de Jesus morreu na cruz. A natureza divina não morreu, não minguou, não diminuiu. A natureza divina é eterna, é imortal. Meu querido irmão, Adão e Eva foram criados mortais. Poderiam receber a imortalidade? Sim, se eles permanecessem obedientes a Deus. Assim como você também receberá a imortalidade através de Jesus Cristo. Mas é uma imortalidade que será sempre dependente de Deus. Dependerá de comer do fruto da árvore da vida de mês em mês, conforme diz em Apocalipse capítulo 22. Isso demonstra que a nossa imortalidade, a nossa vida eterna, será derivada dependente de Deus para todo sempre, porque só Deus é imortal em si mesmo. Queridos, a Bíblia diz que Deus deu para Adão e Eva o jardim do Éden. Lemos também em Gênesis capítulo 3. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3 e vamos ler os versos 17 a 24. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas. Não existiam espinhos e ervas daninhas antes do pecado. Já foi resultado do pecado o espinho e as ervas daninhas. E você comerá a erva do campo. Antes do pecado, o ser humano, Adão e Eva, não comiam da erva do campo, mas todos os frutos dados aqui em Gênesis capítulo 1 e o verso 29. Mas após o pecado, Deus disse: você agora vai comer da erva do campo. E o verso 19: no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Tornou-se como um de nós, no plural. Assim como ele fala também no plural em Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem,
agora também no plural. Eis que o homem se tornou como um de nós. Pluralidade na divindade. Meu querido irmão, isto é irrefutável, inegável que existe pluralidade não de deuses, mas pluralidade na divindade. Deus se revela na Bíblia através do Pai, Filho e Espírito Santo. Como eles são? Não sabemos. Não vamos discutir, não vamos polemizar, mas a Bíblia fala do Pai, Filho e Espírito Santo, a divindade, e assim nós cremos sem entender, sem dar detalhes. E o verso 23 diz: por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Quais foram as consequências da queda em relação à adoração devida do primeiro casal? Adão e Eva agora colheriam as consequências da desobediência. Na criação, Deus colocou Adão e Eva em um ambiente perfeito, repleto de abundância, repleto de beleza. O casal, Adão e Eva, conheceu seu Criador em um lugar que supria todas as necessidades físicas. Além da palavra falada de Deus, o Jardim do Éden servia como um centro de aprendizado, uma escola de aprendizado. Assim era o Jardim do Éden. No entanto, ao quebrar o relacionamento de confiança com o Criador, essa conexão com o Jardim do Éden também se desfez. E, como consequência, tiveram que deixar o Jardim do Éden. Foram expulsos dali. Perderam o território que Deus havia confiado a eles. O Jardim do Éden passou a simbolizar a vida abundante, uma imagem que redescobriremos no tema da Terra Prometida. Meu querido irmão, o Jardim do Éden foi perdido, paraíso perdido. Mas a Bíblia começa falando do paraíso perdido e termina em Apocalipse capítulo 21, 22, falando do paraíso restaurado. Aleluia e aleluia, porque Deus não nos abandonou. Como os patriarcas entendiam a promessa da terra prometida? Como? Vamos ler então em Gênesis capítulo 13 e o verso 14. Capítulo 13 de Gênesis, verso 14 e 15. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda esta terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Adão e Eva receberam o Jardim do Éden e perderam pela desobediência. Agora Deus está fazendo a promessa para Abraão, dar para ele a terra prometida, mas também existiam condições. Deus nunca trabalha sem condições. Agora leia também Gênesis capítulo 26, versos 3 e 24. Verso 3: habite nela e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Aqui está a promessa que Deus renovou com Isaque, filho de Abraão. E lemos também o verso 24. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Por amor de Abraão, meu servo. Deus abençoa os filhos por amor aos pais. Meu querido irmão, o que significa para nós adventistas viver como herdeiros das promessas de Deus? Promessa feita a Abraão, promessa feita a Isaque, a Jacó, promessa que está sendo feita a você também. Nós somos herdeiros da promessa. Lemos também em Hebreus capítulo 6. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, vamos ver os versos 11 até o verso 15. Aqui lemos: desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Verso 13: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior
Por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Deus fez a promessa para Abraão, depois renovou esta promessa para Isaque e então renovou-a novamente para com Jacó. Quando Abraão chegou ao território que Deus lhe havia indicado, aquele lugar, pela fé, tornou-se a terra prometida para ele e os seus descendentes. No entanto, por 400 anos, aquela terra permaneceu apenas como promessa. Os patriarcas não chegaram a possuí-la de fato, não tinham posse que pudessem passar para os seus filhos como herança. A terra pertencia a Deus, assim como o Jardim do Éden também pertencia a Deus. Da mesma forma que Adão e Eva não fizeram nada para merecer o Jardim do Éden, Israel também não fez nada para merecer aquele território. A terra prometida foi um presente de Deus, fruto da iniciativa divina. Israel não tinha nenhum direito natural ou reivindicação sobre a posse da terra. Somente pela graça de Deus poderiam desfrutar da terra prometida. Os patriarcas eram herdeiros das promessas até que elas se cumprissem. Da mesma forma, como seguidores de Jesus, herdamos promessas ainda maiores, conforme diz em Hebreus capítulo 8 e o verso 6. Aqui em Hebreus 8, 6 diz assim: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Em Jesus Cristo, nós recebemos a promessa de uma terra prometida. Meu querido irmão, eu aprendi através da palavra de Deus que Deus abençoa os filhos por amor aos pais. Deus abençoou a Isaque por amor a Abraão. Deus abençoou a Jacó por amor a Isaque. Deus abençoou a José por amor a Jacó. E assim por diante. Deus abençoa os meus filhos por amor a mim e a Leila. Quando nós, os pais, nos consagramos a Deus, nos buscamos a comunhão e a intimidade com Deus, nós nos tornamos submissos a Deus e obedientes a Deus, então Deus abençoa os nossos filhos. Aprenda, querido pai, querida mãe, aprenda que Deus abençoa os filhos por amor aos pais. Quando você pede uma bênção direta para o seu filho, lembre-se que a sua primeira preocupação não deve ser o seu filho e a sua filha. A sua primeira preocupação deve ser a sua santificação, a sua dedicação a Deus. Você se dedicando a Deus, você se consagrando a Deus como pai, como mãe, vocês estarão trazendo bênçãos para os filhos. Aleluia!